Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ivo, I am a Portuguese living in Brazil. In this video I have interviewed two Brazilians with Japanese descent. They have the same age, they live in the same city, and they have made the same questions. So let's go find out if the answers are the same. So stay with me and let's chat. Bom, vamos começar então. Vamos. Obrigado aí pela presença e pela força. Qual é que é o teu nome? Meu nome é Érica. Meu nome é Gabriela Wakai. Érica, qual é que é a tua descendência? Japonesa. Japonesa. Tu sabes de onde vem a tua descendência lá no Japão? Qual é a terra de origem? Por parte de pai, é a ilha de Okinawa. E por parte de mãe, aí sim é a parte de Japão, né? A família da minha mãe é de Nagasaki. E a tua descendência? É de origem japonesa. Japonesa. E tu sabes de onde é que vem o teu nome lá no Japão? Qual a terra de origem? É de um estado que chama Okayama. São os teus pais que são japoneses ou avós, São bisavós? os meus bisavós que são japoneses. Bisavós. Então tu és Yonsei? Yonsei, quarta Yonsei, geração. quarta geração. Isso. Os meus avós paternos nasceram no Japão, né? A partir do meu pai, então. Então tu és Sansei. Sou Sansei. E tu já foste ao Japão? Tens vontade de ir ao Japão? Eu nasci no Japão. Os meus pais teve uma época de ouro para quem eram os descendentes do Japão, que era na década de 90. Eles foram para lá para poder trabalhar, juntar dinheiro, né? E aí, enquanto eles estavam lá trabalhando, turistando e tal, Nasceste. cá eu estou. E aí até que eles voltaram, porque infelizmente meu avô faleceu, ele estava aqui no Brasil, sofreu um acidente de carro, faleceu, e aí meu pai voltou e logo em seguida eu voltei com a minha mãe. E tu nasceste lá Nasci lá, em qual cidade? numa cidade chamada Gotemba, na província de Shizuoka, fica ao pé do Monte Fuji. Ah, então na ilha de Honshu. Isso. E tu ficaste lá até que idade? Eu fiquei até 2 anos. 2 anos. Dois Então não anos. chegaste a frequentar alguma escola? Não. A educação foi em casa e depois vieste para Isso. o Brasil. Não, eu nunca fui. Tenho primos que já foram, tios, mas eu nunca fui. Mas tenho muita vontade de ir. Então, japonês, tu consegues falar? Tá enferrujado, mas consigo. Então se eu pedir, por exemplo, para te apresentares, tu consegues apresentar? Consigo. Watashi wa Erika-san. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Não falo japonês. Sou bem na parte do Brasil mesmo. Os teus pais falam japonês? Meu pai é melhor que minha mãe, mas os meus avós, com certeza. E dentro de casa, quando vocês falam com os vossos avós, vocês tentam falar em japonês? A gente usa um dialeto que é muito comum entre os descendentes, que a gente fala que é o batianês. São algumas palavras mais chaves, assim, tipo takai, que é caro, yasui, que é barato. Então são palavrinhas que aparecem bastante no nosso dia a dia, mas que não é o dialeto japonês inteiro completo. Então a gente fala que é o batianês. São aquelas palavras que as vovós falam, que é o batian, né? Que as vovós falam e que ficam na nossa cultura, o gohan, né? Dificilmente a gente fala arroz, mesmo que seja o arroz brasileiro. A gente normalmente fala gohan, Okay. né? Quando chega em casa, aquelas palavras-chave de tadaima, yokaeri, né? Então é o batianês. Os meus avós falavam, né, japonês, e é uma família bem grande, né, tenho 6 tios, com meu pai são 7 irmãos. Alguns deles mantêm mais, assim, de falar em casa, mas o meu pai mesmo não teve esse hábito com a gente, né, então a gente não tem esse costume. E em relação à comida, já aproveitando, vocês fazem comida só japonesa, só brasileira, uma mistura? Não, a gente come arroz e feijão. Inclusive, meu marido, ele vive de feijão e pimenta. Inclusive, a minha comida predileta é arroz, feijão e farofa. Ah, Então, bem brasileira. bem brasileira. A gente come sushi, a gente come sashimi, mas não é algo que está 100% presente no nosso dia a dia, né? Como muitas pessoas pensam. A tua família, ela mantém o costume da culinária japonesa? No dia a dia, não. A minha avó, né, fazia mais, assim. Os meus tios também fazem mais, mas na minha casa a gente faz mais em ocasiões especiais, assim, às vezes aos finais de semana. Mas durante o dia a dia, não. Até porque eu, na verdade, como bem diferente de todo mundo em casa, assim, né? Faço as minhas comidas fitness lá. Então eu
como bem diferente de todo mundo. E tu sentes-te mais brasileira ou mais japonesa? Porque tu tens características japonesas e as Sim, pessoas aqui no Brasil, pelo menos, têm aquela coisa de falar, é japonesa. Tu sentes-te que és mais chegada ao Japão ou mais chegada ao Brasil? mais chegada ao Japão. Bem mais chegada ao Japão. Tu sentes-te mais brasileira ou mais japonesa? Você sabe que uma vez eu vi um vídeo, né, falando justamente sobre isso, que assim, os brasileiros, os descendentes, né, de japoneses que moram no Brasil, não se sentem nem tão brasileiros nem tão japoneses, né? E acontece o mesmo com os brasileiros que moram lá no Japão, né, que são descendentes. Me dão muito esse feedback. Mas eu me sinto muito mais brasileira do que japonesa, né? Eu sempre estive mais ligada assim com a parte da minha mãe, né? Então, da parte materna, tenho mais proximidade com os meus avós, então acho que no geral eu acabei adquirindo mais os hábitos da cultura brasileira. E o que é que tu normalmente no teu dia a dia, o que é que tu mantens assim, da cultura japonesa? Que tu digas assim, eu sou descendente de japonesa, eu mantenho isto, isto e isto como uma rotina. Eu acho que a religião Uhum. é algo que pra gente ainda tá bem embasado. Nós somos da Seichonoye, que é uma religião japonesa. Sim. Tirar o sapato para entrar em casa, as palavras-chave na hora do início, do final da refeição, ir ao oratório, né? E agradecer. Eu acho que são coisas assim que estão no meu dia a dia e que são de lá e estão na minha raiz. E tem algum costume japonês que a tua família ainda mantenha? Que, por exemplo, quando se juntam avós, primos, tios, existe algum costume que, diz assim, ao iniciar a refeição, os meus primos, os meus tios falam todos itadakimasu, por exemplo? A minha família, né, aqui no Brasil, a maior parte mora em São Paulo, né? Então, Natal, normalmente a gente sempre se reúne, vão todos os tios, todos os primos, aí tem a comida japonesa mesmo, que também é bem diferente da comida, né? A gente acha que a comida japonesa, que a gente vai no restaurante, por exemplo, e come, né? Não, é bem diferente, assim. E daí a gente tem umas tradições da minha própria família, porque todos meus parentes, praticamente, eles frequentam o Exército da Salvação. Então eles têm um próprio ritual, vai, digamos, da família mesmo, né? Uhum. Mas da tradição japonesa, tem um primo meu que é o Nelson, que a minha família ela é descendente de samurais, né? Então ele tem a espada, ele fala em japonês com os filhos dele, ele mantém bem assim essa parte da tradição. Até recentemente ele achou alguns baús que vieram no navio, né, da imigração para o Brasil, que tem o nome da família. Então ele que guarda o legado, digamos. E uma coisa assim também, acho que talvez, né, a única coisa que tem muito assim em casa, né, meu pai frisa isso sempre, é sobre o respeito aos mais velhos, né, que é uma coisa bem tradicional, né, da cultura japonesa. Então, assim, é bem e essa parte assim até nos nossos encontros de família é bem forte, assim. E agora, uma pergunta em relação às novas gerações. Tu sentes, dentro da comunidade japonesa, que as novas gerações ainda têm interesse ou achas que se está a perder um pouco o interesse pela origem japonesa? Eu sinto que tem um interesse muito grande dessa nova geração por lá. Acho que talvez por uma identidade, né? As coisas serem certas, as coisas serem no lugar delas, né? Então, a São nova geração... particulares. A nova geração, eu acho que eles têm seguido muito mais esse outro lado por uma identidade, né? Eles conseguem se ver lá, é um país organizado, é uma cultura bonita e tá muito presente aqui no Brasil, né? O japa se encontra em muitos lugares, Hoje em dia nós conseguimos ver Matsuris quase todos os fins de semana quase todos os fins de em semana. qualquer lugar. Sim, Então a cultura japonesa realmente é uma cultura que, se o brasileiro quiser, ele consegue encontrar aqui no Brasil e consegue consegue. ver coisas que são bastante autênticas da Sim, cultura. uma qualidade muito boa, porque justamente segue a raiz, né? Segue os antepassados, segue o que precisa ser seguido. Tem as suas adaptações às culturas locais da onde foi feita essa imigração, mas a raiz continua lá. O que você vê aqui, muitas vezes é o que você vê lá. A grande maioria eu acho que já vem perdendo, né? Eu tenho alguns amigos, alguns familiares, como eu te disse, que mantêm bem, né, essa cultura, essa tradição. O meu primo mesmo que eu disse, ele só fala em japonês com os filhos dele. Mas eu acredito que são exceções, né, que com essa mistura, né, da cultura
vão perdendo bem, assim, né, esses hábitos, Essa ligação com a, exato, com a cultura de origem. Eu vejo, assim, que tem uma ligação, mas, como eu te disse, é mais, assim, datas específicas, não para o dia a dia mesmo. E a língua? A língua, achas que ainda é algo que se mantém, que as pessoas têm interesse, ou achas que já as novas gerações já começam a perder um pouco esse contacto com a língua japonesa? Eu acho que a língua, ela tem ficado... Difícil essa, hein? Tu sentes que, por exemplo, os teus primos, os teus amigos Eu japoneses... sinto que os japoneses têm se afastado e os brasileiros têm se aproximado. Até mesmo que se você for, por exemplo, num Juniakai ou num Seinenkai, que são os encontros de jovens, você encontra muito mais brasileiro do que japonês. Essa parte da língua, né, eu acho que é o que pega mais, né, porque é muito diferente e não tem nada, né, no nosso dia a dia praticamente. Né? Well, I hope you've liked this video and the comparison between two people with the same descendants. So if you are not subscribed to my channel yet, please subscribe, hit the like button, and stay with me. Bye bye.